Então, irmão, como eu estava dizendo, né? Deus, Ele é bom, Deus, Ele é maravilhoso, Deus, Ele está presente na nossa vida, todo momento, né? Muitas vezes nós nos sentimos um pouco abalados, né? Por alguma coisa, mas nós precisamos entender a razão de nós, o porquê que nós estamos, né? E o porquê nós adoramos tanto esse Deus, porque nós nos falamos tanto desse Deus, porque nós nos esforçamos em sair, em anunciar o nome de Deus, né? Porque Deus, Ele está presente na nossa vida a todo momento, mas tem horas que alguma coisa faz com que nós nos afastamos de Deus. E para que isso não aconteça, nós precisamos realmente ter o nosso tempo na palavra de Deus, nosso tempo nas meditações, porque a partir do momento que Deus nos cria, né? Deus é o Criador. Você começa em Gênesis, né? Já foi falado várias vezes aqui nessa igreja, mas a palavra de Deus, ela é renovada a cada dia, a cada momento que você medita, que você lê, você vai aprendendo algo diferente sobre aquilo que Deus fez. Então, é um livro completo, né? Como eu falei pela parte da manhã, um dos livros mais vendidos em todo o mundo, né? Mas muitos têm esse livro como um amuleto, né? Ele está encostado num canto, você não está fazendo uso daquilo que é tão importante que você tem ao seu lado. Então, como eu comecei dizendo que Deus nos criou, Deus nos formou, Deus foi que criou todas as coisas. Nós sabemos na história, né, que começa no livro de Gênesis, mas eu e você, Ele nos fez de maneira diferente, né? Ele criou todas as coisas, mas o homem, Ele criou a sua imagem, a sua semelhança, mas não era para ser como o mundo está vivendo. Devido ao pecado, houve uma separação entre nós e Deus, mas Deus, pela sua misericórdia, e Ele é a verdade, Ele olha para nós e vê uma separação entre nós e Ele, porque Ele criou todas as coisas e houve o pecado, né? Através de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo, e apesar desse momento ao qual o pecado entra no mundo, há uma separação entre nós e Deus, e Ele se entristece muito porque Ele nos fez para que nós fizéssemos a vontade dEle, mas o pecado faz com que nós nos separássemos de Deus. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, pelo teu amor por cada um de nós, Ele faz com que nós tenhamos a oportunidade de voltar para viver no braço do Pai. E só tinha uma maneira disso ser realizado em nossas vidas, né? Que foi através da morte de Cristo, que todo mundo sabe, né? Então, a partir desse momento que nós recebemos a Jesus, que nós cremos na palavra de Deus, porque Ele nos criou, nós deixamos de ser criatura de Deus, né? Deus criou a todos a sua imagem, a sua semelhança, mas criou sendo uma criatura. E a partir do momento que cada um de nós entendemos o porquê houve aquela morte na cruz, né? Houve aquele sacrifício do seu próprio filho, um justo morrendo pelos injustos, e a partir desse momento ao qual cada um de nós que estamos aqui essa noite o recebemos como Senhor das nossas vidas, nós não somos mais simplesmente a imagem e a semelhança de Jesus. Nós passamos a ser chamados filhos de Deus. Hoje, cada um de nós podemos dizer aqui nessa noite: eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus não pelos meus méritos, não porque eu sou merecedor de tudo isso. Eu sou um filho de Deus porque
um dia eu entendi que eu estava vivendo separado de Deus. Como eu disse de manhã, né? Há dois caminhos, né? E o caminho que leva ao céu, que leva a Deus, ele é estreitinho, é apertado, mas é um caminho claro, né? E aqui existe outro caminho que é espaçoso, mas é um caminho escuro, ao qual nos leva à perdição. E todos nós sabemos, né, em nossas vidas, a partir do momento ao qual nós recebemos Jesus como Salvador, a partir do momento que nós cremos que a palavra de Deus ela é a verdade, e nós reconhecemos isso, nós somos co-herdeiros de Deus, nós somos chamados de filhos de Deus. E saiba de uma coisa, irmãos, que todos nós possamos dizer e falar que nós somos gratos a Deus por tudo que Ele nos tem dado, pelo seu cuidado para cada um de nós, mas nada compara com aquilo que Ele tem preparado nos céus para cada um de nós, no momento ao qual nós com a nossa boca confessamos e a Ele entregamos as nossas vidas. E o que nós precisamos entender é que a partir desse momento, não sou eu quem vivo, mas é você quem vive. É Cristo quem vive em você, é Cristo que vive em mim, é Cristo que vive em nós. Então nós somos merecedores desse privilégio pelo sacrifício do seu Filho. Que isso possa ficar nas nossas mentes, nos nossos corações, e que cada vez que vir uma dificuldade sobre as nossas vidas, que a gente possa lembrar que isso não é nada perante aquele que sem pecado passou por cada um de nós que somos pecadores. Amém? Então eu gostaria que os irmãos, só para nós entendermos um pouco mais, não ficar só na minha fala, né? Eu gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia no livro de Romanos, de número 8, e nós vamos ler um pouquinho para que a gente possa entender sobre isso, sobre esse amor de Deus para cada um de nós que eu acabei de falar. Ok? Romanos 8, nós iremos ler a partir do versículo 1. Todos acharam? Romanos 8, 1. Então a palavra de Deus nos diz assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então é o que nós precisamos. Deus é bem claro sobre o que eu falei. Tudo que eu falei está baseado na palavra de Deus. Nós somos salvos, nós vivemos de uma maneira diferente da qual as pessoas do mundo vivem, porque foi Deus quem nos tirou, foi Deus quem nos livrou do pecado. Apesar de mesmo salvo em Cristo Jesus, todos nós somos falhos, mas somos pecadores arrependidos, né? A pessoa que vive no mundo, ele peca e para ele não existe Deus, não existe nada. Eu faço e está tudo bem. Nós não, nós agimos de uma forma diferente. Nós até podemos tropeçar, né? Mas nós não cairemos, né? Nós podemos até pecar, mas a partir do momento em que nós pecamos, nós lembramos que existe em nós um Deus, existe em nós aquele que nos criou, que nos salvou, né? Que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o versículo 3 diz assim: porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Foi aquilo que eu disse no começo, né? E o preço foi alto para que nós pudéssemos ter
esse privilégio de estar aqui nessa noite, para que nós pudéssemos ter um privilégio bem maior do que esse que nós vivemos aqui, que nós iremos viver na eternidade com o Pai. Lá não vai ter sofrimento, lá nós vamos ter tudo aquilo que Deus tem de bom para cada um de nós. E continuando diz assim, 4, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então nós precisamos, irmãos, ter uma vida de santidade. Nós precisamos, não é que nós procuramos, nós precisamos nos esforçarmos em nossas vidas, no nosso dia a dia, para fazer aquilo que é bom e que é agradável, não para mim, não para você, mas para Deus, o Pai, o Criador de todas as coisas. E Ele nos diz, no verso 6, porque a inclinação da carne é morte, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então é isso que nós precisamos ter no dia a dia, no nosso caminhar, no nosso falar, na maneira de nós vestirmos, né? Nós precisamos muitas vezes parar um pouquinho e pensar antes de nós darmos algumas respostas, né? O 7 diz, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser, né? Então a palavra de Deus, ela é bem clara para cada um de nós. A palavra de Deus, ela é verdade. Hoje nós temos, por todos os lugares que nós andamos, antigamente a gente via bares, hoje o que nós vemos é igreja, e eu vejo pessoas reclamando, mas que tanta igreja, graças a Deus por isso, graças a Deus por isso. Eu tenho em frente da minha casa, eu tenho uma igreja pentecostal, ela faz um barulho imenso, mas lá no meu quarto, que é no fundo, a gente ouve a pregação deles. Tem coisas que às vezes eu não concordo, mas eu dou graças a Deus, porque naquele mesmo lugar já foi um bar, e a Lourdes sabe disso, o quanto que aquele bar me irritava, o quanto que aquilo me perturbava. Eu saía muito, naquela época, eu trabalho até hoje, mas naquela época eu exercia a minha própria função. Eu sempre gostei de trabalhar mais à noite, porque a Lourdes também trabalhava, eu tinha tempo para ficar em casa, cuidar, né, cuidar das crianças, essas coisas, fazer algo em casa. E muitas vezes eu saía para o trabalho e ficava preocupado, né, sobre aquele bar, as pessoas ali ao qual eu frequentava. Naquela época minha casa não tinha aquele muro tão alto, era uma casa com grade ainda. Nós passamos um período ali que nem grade nós tínhamos, né? Mas Deus, Ele cuida de nós, né? Mesmo naquela época, nessa época nós já éramos, não era do Senhor ainda naquela época, mas eu sempre pedia a Deus para que cuidasse, né? Quantas vezes à noite eu não ligava para a Lourdes, está tudo bem? Está tudo bem, mas era sempre aquela preocupação. Então a gente tem que entender, né, que a própria palavra de Deus está nos dizendo que as coisas do mundo é inimizade contra Deus, né? Que a gente procura, nós precisamos, na verdade, procurar manter os nossos pensamentos sempre nas coisas de Deus e fazer sempre aquilo que é agradável para Ele, porque o maior preço Ele já pagou por cada um de nós. E agora o que vive em nós é o Espírito Santo de Deus. O 10 diz assim, esse Cristo está em nós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça, né? Então o nosso corpo, ele habita em nós a partir do momento ao qual nós recebemos a Jesus como Senhor. Habita o Espírito Santo, Ele é quem está cuidando de nós, cuida de cada um de nós.
O 11: e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em nós vos habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, o que nós precisamos entender é que nem todos são filhos de Deus. Filhos de Deus é aqueles que um dia se renderam perante Ele e confessaram o seu pecado e creram naquilo que houve na cruz do Calvário com o seu Filho, aquilo que é mais importante. E é o privilégio que Ele nos dá quando nós entendemos tudo isso. O 15: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Olha o privilégio que nós temos a partir do momento em que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. O privilégio que nós podemos ter de chamar um Pai tão grande, de Paizinho querido, Abba Pai. Termina até aqui essa leitura, até onde nós vamos parar aqui nessa leitura, mas ela poderia ir muito mais adiante, né? Mas eu quero estudar com os irmãos também outra passagem para que nós possamos entender o que nós precisamos para poder viver uma vida de perfeição, uma vida santa perante aquele que fez tudo por nós, aquele que nos dá o privilégio de nós podermos dizermos, Abba, Pai, Paizinho querido, né? Então, até aqui tudo bem, está dando para entender, né? Coisas, não estou falando nada do que vocês já não sabem, né? Apenas nós estamos nessa noite relembrando aquilo ao qual o Senhor, o nosso Deus, Ele fez por cada um de nós. E a razão de nós estarmos aqui é porque Ele nos amou primeiro. Eu creio e sei que todos nós amamos a Deus, mas nós só temos esse privilégio de amá-lo porque um dia Ele nos amou. Então esta é a razão a qual nós amamos Ele hoje. E para nós podermos entender como nós precisamos andar em terras firmes e não em ruas tortuosas, e aprendermos que para que nós possamos estar na presença do Senhor, nós precisamos estar revestidos, né, da palavra de Deus. Para isso eu peço que os irmãos vão um pouquinho para frente, esses 3 livros, Efésios 6. Efésios 6, deixa eu procurar aqui, uma passagem, a palavra de Deus nos diz, né, que a palavra de Deus ela é bem clara para conosco, para que a gente possa viver na presença de Deus, para que nós possamos viver sem que o inimigo, né, que é o Satanás, ele nos lance as suas flechas e nos pegue, né, com um laço de passarinheiro, né? A palavra de Deus nos diz assim, um capítulo muito importante, que nós precisamos estar preparados, nós precisamos estar com a armadura do Senhor. Essa armadura que Ele está dizendo é que nós precisamos viver para Ele, mas viver com a sua palavra em nossos corações. Então, para nós podermos entendermos, né,
sobre tudo aquilo que eu falei até agora, nós vamos ler um pouquinho na palavra de Deus em Efésios, uma carta que Paulo escreve, né, aos Efésios, né, que eles estavam passando por algumas dificuldades, principalmente Paulo, ao momento ao qual ele escreve essa carta para os Efésios. Paulo não estava num lugar de conforto, né? Todos nós sabemos aonde Paulo estava. Paulo passou a maior parte da sua vida em uma prisão, passou muitas das escrituras sagradas que Paulo nos escreveu, principalmente aos Efésios, nesse momento ao qual ele estava escrevendo, ele estava numa cadeia, né? E às vezes nós somos livres, né? Somos livres, totalmente livres, e muitas vezes nós nos negamos de falar do Evangelho. Nós às vezes temos vergonha porque aquela pessoa que está ao nosso lado é uma pessoa de mais bem sucedida, né? Uma pessoa mais estudiosa, uma pessoa de um padrão de vida diferente da qual nós vivemos. Mas Deus, Ele nos orienta, né? Deus, Ele nos ensina que a palavra de Deus, ela tem que ser pregada aos quatro cantos. Por isso que essa igreja, eu já disse, vou falar novamente, por isso que essa igreja, ela insiste a nós que somos membros dela, o ID, né? O ID não é nada mais do que isso, né? Da gente poder ter essa coragem, da gente poder ter esse mesmo privilégio ao qual Paulo teve, né? Nós somos livres. Paulo, ele escreve aos Efésios de uma cadeia, de dentro de uma cadeia. Então, por isso a importância de nós estarmos com nossos corpos preparados. Para isso existe uma armadura, né? E essa armadura para nós é a palavra de Deus. Então diz assim no Efésios 6, a partir do versículo de número 10. 6, 10. A palavra de Deus nos diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, Paulo aqui ele escreve e nos exortando, nos dando uma palavra que a única maneira que nós temos de nos livrar das ciladas, né, de Satanás, é nós estarmos firmes, né, nós vestirmos, né, a couraça, o capacete da salvação, e nós só vamos adquirir essa armadura, nós só vamos estar protegidos dos nossos corpos se nós realmente estivermos com essa armadura. E essa armadura nada mais é do que a palavra de Deus, que seria de nós sem a palavra de Deus. Por isso eu gosto muito do salmista quando ele escreve tantos salmos, né? Mas o primeiro salmo ele nos diz assim, ó: bem-aventurado é aquele, né? Bem-aventurado é o homem, bem-aventurado é a mulher que procura meditar na sua palavra de dia e de noite. E muitas vezes, ele vai mais para frente no versículo, vai falar sobre aquela árvore frutífera que dá bons frutos, que a sua folha não cai. E muitas vezes nós queremos ser aquela árvore frutífera, aquela árvore que dá bons frutos, frutos maravilhosos, frutos de primeira classe. Mas nós só queremos, né? Mas o mais importante está faltando para que a gente possa ser semelhante àquela árvore. E o que nós precisamos fazer para que nós possamos ser semelhante àquela árvore? Por que ela está dando os bons frutos? Porque todos nós sabemos que se nós tivermos uma plantinha na nossa casa, e se nós não molhar ela, se nós não lavar dela, se nós não cuidarmos dela, se nós não pôr um pouquinho de adubo, aí de vez em quando aquela plantinha sua ela vai secar e vai acabar morrendo. Então, às vezes nós queremos ser como aquela árvore,
Mas aquela árvore, ela está dando tudo isso porque ela está plantada, a sua raiz está buscando aquilo que é mais importante para ela dar o fruto. E da mesma maneira, a qual se nós quisermos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus, nós vamos ter que ser igual àquela planta, não ficar dentro da água, mas meditando na sua palavra. É a palavra de Deus que vai trazer para cada um de nós aquilo que nós estamos precisando. E Deus, Ele só dá aquilo ao qual nós precisamos. Muitas vezes nós pedimos, a própria palavra diz: pedis e não recebeis, porque pediu mal, pediu para gastar em seus próprios deleites. Não é que Deus, Ele não quer te atender, é que Deus sabe, se Ele der aquilo que você está pedindo para Ele sabe que você vai deixar Ele em segundo plano. E jamais Deus quer que nós deixemos o Pai, o Criador, em segundo plano. Haja o que acontecer, a perda que for, as necessidades a qual nós passamos, mas nós precisamos entender que maior é o que está em nós do que as coisas que estão no mundo. E o que tem que o que tem que estar dentro dos nossos corações é a palavra de Deus, que nós conhecemos pelo falar, mas um dia nós estaremos face a face com Ele. O nosso lugar, como eu falei no início, já estará reservado. O seu nome está escrito no livro da vida, e ninguém pode apagar esse seu nome. Ninguém tem a capacidade, mesmo Satanás, que não pense você que Satanás, muitas vezes a gente fica, não, mas se Satanás chegar até mim, eu vou conhecer ele, porque nós ouvimos falar de Satanás de uma maneira, a maneira qual nós entendemos que Satanás, hoje não, nós, salvo em Cristo Jesus, olhamos para Satanás e nós vemos e sabemos que ele é um anjo muito bonito. Mas as pessoas que não conhecem Jesus têm Satanás como aquela coisa mais horrível do mundo, aquele bicho chifrudo, aquele chifrão nos seus olhos, parece que está pegando fogo. Mas na verdade, irmãos, Satanás, ele está ao nosso redor. Satanás faz parte dos anjos, é um dos anjos mais bonitos. Então ele não pode ler a sua mente, nem tocar em seu coração, porque ali habita algo que é maior do que ele, que é que Cristo. Mas saiba de uma coisa: Satanás está ao nosso derredor. Ele não pode te pegar, ele não pode fazer isso que eu acabei de dizer, mas ele vai colocando o seu nome naquela agenda, ele vai vendo as suas falhas, ele vai vendo que você está fazendo algo que não agrada a Deus. E ali ele vai notando, e vai chegando, e chega até um momento que você se encontra fraco, Se encontra fraco. Uma vez, eu vou falar algo aqui que hoje acho que se ela ficar brava comigo, ela fica brava em casa, ela não chegar, não vai ficar brava aqui não. Uma vez eu falei para ela, quando começou a acontecer todos esses problemas, desde do Alfioga, sobre a igreja, aí eu falei para ela, eu não esqueci disso, acho que ela vai lembrar disso, ela tem uma mente boa, Ela disse, eu falei para ela assim, bem, você sabe de uma coisa, mas estou me sentindo tão fraco, desanimado com a igreja, com tudo o que aconteceu. Ela chegou em mim e falou assim, você sabe o que significa essa palavra fraco para Deus? Eu falei, estou fraco, não estou me sentindo bem com tudo que está acontecendo. Aí ela falou para mim, sabe de uma coisa, Deus continua sendo Deus, e Ele está cuidando de nós. Você sabe por que você está fraco? Porque você está deixando o inimigo agir na sua vida. E quando você se diz fraco, você está dizendo que Deus está fora do seu coração. Você não está caminhando com Deus. Você está olhando para as coisas de Deus. Aconteça o que acontecer, Deus continua sendo Deus. Você lembra disso? Isso há muito tempo atrás, minha ministra. Então, todas as vezes que,
Às vezes nós deixamos de vir à igreja e você vai perguntar para o irmão: por que você não compareceu? Por que você não foi ao culto? Por que você não vai ao Seba? Ah, para mim não está legal, né? Estou fraco. Estou fraco é um passarinho que tem, né? Não tem um passarinho que canta? Estou fraco. Sei lá, bola, sei lá. Não bola, né? Então é isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando nós vamos dizer: ah, eu não vou à igreja porque eu estou fraco. Tão fraco, pelo que eu aprendi pela minha mestre, né? Fraco é Deus fora do seu coração. Você não está colocando Deus em primeiro lugar. É por isso que você está fraco. E aquilo ficou gravado na minha mente e no meu coração. Isso faz tempo que ela disse. E de lá para cá muitas coisas passaram. Muitas coisas passaram. Triste eu fiquei, sim, né? Todos nós ficamos. Mas jamais passou na minha cabeça em deixar aquela igreja que um dia me acolheu, que através mesmo dessas pessoas que cometeram o pecado, eu tive o privilégio de ouvir a Jesus e mudar de direção. Então, nós não estamos aqui por causa de nenhuma pessoa, nós estamos aqui porque nós amamos a Deus, e Deus é a nossa fortaleza, não é verdade? E o versículo 12 diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Para isso ele nos orienta: portanto, tomai toda a armadura de Deus, que eu acabei de falar, a palavra, a Bíblia, que nós temos dela, que ela não pode estar ao nosso controle só na quarta-feira e só no domingo à noite, mas Deus nos orienta para que nós possamos estar com essa armadura, para que nós possamos ser livres da cilada astuta do inimigo. Nós precisamos meditar nela de dia e de noite, como o próprio Davi nos escreveu. Então, todos nós devemos fazer isso: tomar a armadura de Deus, que é a palavra de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, irmãos, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. 15. E calçando os pés na preparação do Evangelho da paz, né? Então, o que Deus quer de nós é que nós sejamos temos os nossos corpos vestidos com a palavra de Deus, e que nós calçamos em nossos pés para a preparação do Evangelho, que nós possamos usar os nossos talentos, os nossos dons, as nossas pernas, tudo aquilo que Deus nos deu, para fazer como essa equipe está fazendo no sábado, né? Levando para essas crianças, através do livro, o ensino da palavra de Deus, e tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então nós precisamos nos revestir, irmão, da palavra de Deus. Quando ele fala da armadura de Deus, quando ele fala do capacete, nós precisamos nos revestir da palavra de Deus, dos pés até a cabeça. Não adianta nada você se revestir o corpo todo e deixar o calcânio, né? O tendão de Aquiles um pouco doendo. Aí você se revestiu inteiro e deixou um espaço aqui. Esse espaço é onde que o maligno ele vai lançar a sua flecha, e através do mal, essa flecha, através daquele espacinho que você deixou no seu tendão de Aquiles, o calcanhar, vai atingir todo o seu corpo e fazer com que você se disperse daquilo que é mais importante, que é Deus, que é a palavra, que é a verdade. Então nós precisamos nos revestirmos de uma maneira completa, e para isso nós precisamos estar em oração. O 18 diz:
orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Aí Paulo, no último versículo, ele diz assim, e Paulo pede também, né, para que ore por ele, né, e por mim, para que me seja dado, no abrir da minha boca, a palavra da confiança, para fazer notório o ministério da salvação, pelo qual sou eu embaixador em cadeias, para que me possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém? Então, irmãos, essa é a palavra que Deus preparou para nós nessa noite, que nós possamos entender, apesar de sermos salvos em Cristo Jesus, que a gente possa entender uma coisa muito importante: apesar da salvação em Cristo Jesus, o maligno ele não pode ler os nossos pensamentos nem chegar até nós, mas nós temos que tomar muito cuidado, que a própria palavra de Deus ele nos orienta, que o inimigo é como um ladrão, como um leão, mas não é como aquele leão que está em uma jaula, num cativeiro, eu já fui num lugar onde tem um leão. O leão ele come, naquela época, me parece que era 45 quilos de carne por dia. Então, nós temos que tomar cuidado, não com esse leão que está naquela jaula e está sendo bem tratado. Nós temos que tomar cuidado com esse leão que é o inimigo, que é Satanás, como aquele leão que está no deserto, faminto, caçando. O primeiro bicho, seja grande, seja pequeno. Eu assisti um vídeo outro dia que eu fiquei pensando o que é o leão, o que é a fome, e parei para pensar no que a palavra de Deus nos diz. Um leão lutando com um jacaré. Você acha que tem cabimento uma coisa dessa? O que jacaré tem de carne? A dificuldade que é para poder conseguir pegar um pedaço de carne de um jacaré. Aquele couro duro, cheio de ele tem uma proteção muito grande, mas você vê a ponto que a fome nos leva, e assim é a nossa vida. Se nós estivermos despreparados, o inimigo faz com que ele não pode pegar a sua salvação, mas ele vai fazer de tudo para que você desista, né, daquilo que é o alvo, que é Cristo Jesus. É que você desista de estar na casa do Senhor, é que você não sinta prazer em ler a palavra de Deus, que é que você não sinta prazer de entender que a casa do Senhor é o melhor lugar. Por mais que o dia hoje foi bom, eu creio que todos nós passamos por um sono, mas nada nos compara com esse privilégio, esse momento ao qual nós tivemos aqui. Privilégio de poder iniciar o culto nessa noite com as nossas vozes, louvando e agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito. E agora nós encerramos o nosso culto com essa palavra de Deus que nos orienta, que nos ensina a maneira a qual cada um de nós precisamos viver. Amém? Amém. E Deus